Saúdo a todos com a paz. Que a graça e a bênção de Deus, a unção do Espírito Santo, esteja presente nos nossos corações e que o amor de Deus seja derramado enquanto falamos a palavra do Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar tremendamente no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu convido você a vir meditar comigo na palavra do Senhor, que nessa ocasião se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, e o versículo 5 a seguir. Nos diz a palavra de Deus: A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu um menino. Ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, pois. Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. Amém? Palavra maravilhosa que nós lemos, que fala como Deus, pela sua misericórdia tão grande e infinita, providenciou socorro para a vida de Moisés, provendo que ela fosse se banhar no rio, justamente naquele momento em que aquele cestinho estava ali nos juncos, encalhado ali nos juncos à beira do rio, porque a sua mãe Joquebede tinha o colocado no rio, porque ela já tinha guardado ele 3 meses e não tinha como mais ela ficar com ele, porque havia um decreto real, um decreto do rei, ordenando que todos os meninos hebreus fossem lançados nas águas do rio Nilo. Então Joquebede, com a misericórdia do Senhor, conseguiu conservar o seu filho em vida 3 meses. Mas conforme ia crescendo a criança, e não teve mais como ela esconder, como ela guardar o menino, então ela decidiu colocar no cestinho e entregar nas mãos de Deus, deixando que descesse rio abaixo. Deus providenciou que ali a filha de Faraó fosse se banhar. E quando ela foi se banhar, ela escutou o choro do menino e, vendo ela, aquela criança, pediu para que uma das suas donzelas fosse ali e pegasse aquela criança. Quando trouxe aquela criança, o coração dela se encheu de amor por aquela criança e ela resolveu adotar aquela criança. Naquele momento, Miriam apareceu ali, porque ela estava a noite toda sondando ali para ver aonde estava, aonde iria o menino. Ela chegou ali e ela disse para aquela mulher: Quer que eu vou chamar uma ama para o menino, uma ama hebreia, que possa amamentar o menino, porque ele está com muita fome, está chorando muito. E ela aceitou e disse: Vai, chama uma ama para o menino, que possa amamentá-la. E assim, Miriam foi e chamou ali a sua própria mãe, a Joquebede, que viesse para ser a ama de Moisés.
Eu quero meditar com a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, uma ama que cuida. Aqui, a ama de Moisés foi a sua própria mãe Joquebede, mesmo que a filha de Faraó não sabia que era a mãe verdadeira biológica. Mas por uma ação de Deus, Deus preparou todas as coisas. Cuidar de uma criança envolve atender às suas necessidades básicas, como alimentação, higiene, sono, brincadeiras. Também é importante estimular o seu desenvolvimento, incentivando a comunicação e a socialização, ter cuidado com a saúde e com a segurança da criança. Tudo isso a ama faz. Ama. O termo ama deriva da língua basca e significa mãe. Então, ama é uma mãe. Só que não é a mãe biológica, né? É uma mãe que cuida, sem ser a sua mãe. O termo ama deriva da língua basca e significa mãe. A ama era responsável por cuidar de todos os detalhes, envolvendo o bem-estar da criança, como alimentação, higiene, vestimenta, segurança. Então, a ama era aquela que tinha o cuidado de cuidar da criança. Você quer meditar comigo na palavra de Deus? Eu te convido. Se você quiser meditar, vamos meditar juntos. Dá um tempo para a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração. Eu te convido a vir meditar comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 21, versículos 5 a 8. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir irá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então, Abraão, quando nasceu Isaque, Abraão já tinha 100 anos e Sara 90 anos. Agora imagine, uma mãe de 90 anos. Certamente Abraão e Sara tinham muitas servas ali que poderiam ajudar a cuidar daquela criança. Certamente haveria ama que cuidasse, né? Como ela mesma disse assim: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. E ela mesma disse: quem ouvir, rirá comigo. Disse mais: quem diria? Então, ela mesma sabia que seria motivo de riso uma mulher já de idade, com 90 anos, ter um filho. Né? Ter um filho. Então, seria motivo de riso. Eles iam rir, porque era coisa de Deus. Deus que fez. E certamente Sara e Abraão tinham criados ali que estavam à disposição, tanto de Sara como de Abraão, para ajudar a cuidar do menino. Então, ama é aquela que cuida. Ela não é a mãe, mas ela cuida como se fosse mãe, com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, né? Na tradição judaica, o desmame de uma criança geralmente ocorria por volta de 3 anos de idade. Então, até 3 anos de idade ainda estava amamentando. Já pensou? Sara com 93 anos de idade, ainda dando mamar para o seu filho, né? Como que é as coisas de Deus, né, irmão? Como que Deus é aquele que ele restaura, que ele
renova, porque se não fosse Deus, nunca Sara iria conseguir, né, essa vantagem tão grande. Né? Se quando ela era nova, ela não tinha condições de ter um filho, quanto mais numa idade avançada. Mas tudo foi feito para a glória de Deus. Né? Para a glória de Deus. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos. Quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel, a sua ama o pegou e fugiu. Mas apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Então, o filho de Jonatas e neto de Saul era um menino sadio, era uma criança perfeita. Mas quando morreu Jonatas, morreu Saul na batalha contra os filisteus invadiram o acampamento e aquela ama que estava cuidando de Mefibosete, estava cuidando do filho de Jonatas, ela pegou ele apressadamente e saiu correndo, desesperada, para não ser atingida ali pelos filisteus. O que aconteceu? Aquela criança caiu. E no que aquela criança caiu, aquela criança se tornou aleijada dos pés. A sua ama pegou e fugiu. Mas apressando-se em fugir, ele caiu e ficou coxo. Aquela criança ficou impossibilitada de andar. Por quê? Porque a sua ama deixou ele cair. Então, cuidar de criança não é somente falar assim, eu cuido e deixa lá as águas rolar. Cuidar de criança é cuidar de verdade, né? É ter o olho em cima da criança, é estar vendo o que está acontecendo, é estar cuidando, é estar protegendo, é estar dando alimento, é estar trocando, é estar dando banho, é estar vendo passo a passo o que acontece com uma criança. Porque é normal criança se machucar, é normal criança cair, e por isso mesmo se deve ter cuidado. Né? E por isso mesmo deve se cuidar. Mesmo cuidando, acontece. Né? Aqui fala que ela saiu apressadamente. Às vezes nem foi culpa dela. Às vezes foi por causa do vexame, da agonia, da situação que estava passando ali. Ela desesperada para pegar a criança, ela deve ter esbarrado ou alguma coisa fez ela cair, e no que ela caiu, a criança caiu. Né? Então, como é perigoso, né? É muito perigoso. Perigoso mesmo. Eu tinha um primo que ele nasceu perfeito, mas aí ele caiu da rede quando era bebê. Eles colocavam na rede, caiu da rede e ficou tetraplégico, né? Por uma queda. Então, criança tem que cuidar, criança tem que zelar, criança tem que estar com os olhos em cima da criança, porque qualquer deslize. Aqui, essa ama que cuidava de Mefibosete, alguma coisa aconteceu, ela descuidou e a criança caiu, e no que a criança caiu, a criança ficou aleijada. Então, nunca se deve deixar os filhos na mão de qualquer um, pessoa que não tem responsabilidade, pessoa que não sabe o que é da vida, pessoa que muitas das vezes não tem nem um pingo de sentimento, de amor, de afeto, de nada. Porque tem pessoa que na frente ele mostra uma coisa, por detrás ele é outra coisa totalmente diferente. Né?
E já tem aquelas pessoas que realmente valorizam o seu trabalho e fazem com amor, com dedicação, com cuidado. Às vezes acontece porque, naturalmente, criança se machuca, criança, muitas das vezes, acontece, mas exige muito cuidado. E aqui essa ama fez com que a vida de Mefibosete virasse uma tribulação. Porque um neto do rei, que era normal, como qualquer uma outra criança, se tornou um aleijado, né? Desprezado. E por último, ele acabou sendo até mendigo, morando em Lodebar, numa terra de aflição, numa terra de agonia, de dor, sem ter recurso algum. Então, quantas pessoas, por descuido de alguém, né, acaba sendo prejudicado? Claro que não são todas, existem pessoas maravilhosas, pessoas que cuidam verdadeiramente, pessoas que dão assim até a sua vida pelo seu trabalho, para cumprir certinho, para fazer as coisas honestamente, mas existe aqueles também que tanto faz como tanto fez, que não estão nem aí. E criança é algo muito sensível. Qualquer coisa é prejudicial. Então essa ama, ela arrebentou com a vida de Mefibosete. Mefibosete nunca mais pôde andar. Nunca mais. Acabou a vida de Mefibosete. Ele teve que viver a vida inteira aleijado por um descuido, porque alguém deixou ele cair, porque alguém, né, com medo, foi apressado, foi fazer as coisas correndo, foi fazer as coisas apressado, porque tem pessoa que é assim, né? Ai, vamos logo, e aquela pressa. Muitas vezes pessoas têm um ditado que diz assim, que a pressa é inimiga da perfeição. E quantas pessoas que querem, e com muita pressa, e acaba fazendo loucura, como essa ama que deixou cair Mefibosete. Mefibosete caiu, e a queda foi terrível. Se não tivesse sido terrível, ele não teria ficado aleijado para sempre. A palavra ama pode ter vários significados, como uma mulher que cuida de criança, uma serva, uma empregada ou ainda um arbusto. Ama como mulher que cuida de criança, mulher que cria uma criança alheia, dama de companhia ou aia, babá que amamenta, governanta, dona de casa, patroa. Ama como serva ou empregada, serva, escrava, empregada, encarregada de cuidar de criança em casas mais abastadas. Mulher que realiza serviço doméstico para alguém que faz parte da nobreza. Então, ama é aquela que cuida de criança. Tanto pode ser aquela que cuida de criança, bebezinho, como que cuida de uma pessoa especial, cuida de uma pessoa idosa, né? Porque essas pessoas que cuidam, eles têm que ter carinho, têm que ter amor, né? Tem que estar ali disposto a pagar o preço para cuidar. Porque, na verdade, não é fácil cuidar. O cuidado nunca foi fácil, né? O cuidado nunca foi uma coisa assim prazerosa. Sempre tem dificuldades. Mas aquele que faz com amor e com sinceridade, ele será bem recompensado pelo Senhor. Porque a Bíblia fala assim: tudo aquilo que fizeste a um destes meus pequenininhos, a mim fizeste. Então, quando se faz contra uma criança, ou contra um idoso, ou contra uma pessoa especial, está fazendo contra o próprio Senhor Jesus. No dicionário português, ama é substantivo feminino. Mulher que amamenta criança alheia, ama de leite, criadeira. Mulher que cuida de criança, ama seca, babá, pajem, senhora da casa, patroa,
em relação aos criados, é a governanta. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Então, o salmista Davi, ele diz que é bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Os filhos são herança do Senhor e são fruto do ventre o seu galardão. Mas não é só pôr o filho no mundo. Tem que ter a responsabilidade com o filho, né? A responsabilidade com uma criança. Porque colocar no mundo não é tão difícil assim. Difícil é você cuidar daquela criança. É você zelar daquela criança. Difícil é você fazer pelaquela criança o que verdadeiramente ela precisa que você faça, né? Porque muitas pessoas acham assim, que nada, o mundo ensina. Não é o mundo que tem que ensinar. Quem tem que ensinar é os pais. Quem tem que ensinar é aquele que está ali cuidando diariamente, constantemente, ensinando. Porque a criança, ela aprende dia após dia, né? E é um trabalho, assim, diante de Deus, de grande valor, essas pessoas que trabalham em creches, que trabalham cuidando de crianças especiais, de crianças normais, né? Que estão ali praticando aquilo que recebeu de Deus, né? O seu dom, porque tem que ter dom para cuidar de criança, né? Tem pessoa que fala, eu não suporto criança, não aguento criança, não posso nem ver na minha frente criança, né? E é tão lindo aquela pessoa que tem um dom para cuidar de criança, porque criança é pura, criança é verdadeira, criança, ela não tem, assim, malícia. A criança é inocente. Muitas das vezes ela acaba falando coisa ou fazendo coisa por pura inocência, porque existe muita inocência na criança. Por isso, aquele que cuida, né? Que é a ama, que é aquela que está encarregada de cuidar, de zelar, ela tem um grande privilégio, né? Diante de Deus, por uma missão, porque é uma missão. Cuidar de criança é uma missão, né? Alguns fazem por puro trabalho. Não, eu estou fazendo porque eu quero ganhar meu dinheiro e só. Outros fazem por amor. Fazem porque ama a profissão, porque ama fazer pelas crianças, porque tem prazer em ver as crianças sendo abençoadas, cuidadas, zeladas, bem tratadas. Então, você que tem o sonho de cuidar de criança, você que cuida de criança, você que trabalha com criança, que Deus possa abençoar a sua vida e você possa alcançar mais e mais graça de Deus para poder compreender as crianças e levar a sério aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, sabendo que há galardão, há recompensa, embora na realidade, na prática, não é fácil, existe muitas dificuldades, não é nada fácil, mas é algo vantajoso, é algo assim que traz um benefício, porque Deus ama quem cuida das crianças. O amor de Deus é muito grande, porque Deus ama as crianças. A Bíblia fala assim, que o reino dos céus é das crianças. Quando as crianças todas foram atrás de Jesus, os discípulos começaram a falar, não, tira essas crianças, estão impedindo. Jesus disse, não impeça, porque vocês querem impedir as crianças de vir a mim. O reino dos céus já são delas. Elas
Se partir, já vão direto para a eternidade. Porque são como anjo, não tem pecado. Nós somos falhos, nós somos cheios de tanta imperfeição. Somos pecadores, mas as crianças não, as crianças é salva. Então, faça com amor. Às vezes você tem passado tanta dificuldade para cuidar, porque é barra pesada cuidar de criança. Não é fácil, não. Cuidar de criança é difícil, né? Principalmente quando está doente, principalmente quando está dengoso, né? Quando está ali meio moribundo no canto, que não quer comer, não quer brincar, está doentinho. É tão difícil cuidar, né? Mas a recompensa é muito grande, tanto de Deus como para a sua própria vida. Uma casa que não tem criança é uma casa triste, é uma casa silenciosa, mas uma casa que tem criança é uma casa alegre, onde tem alegria, onde tem barulho, onde tem serviço, né? Mas também ali se vive uma vida abençoada. Seja abençoada e abençoa suas crianças, né? Com a bênção de Deus. Se você é mãe, ou se você a ama, se você cuida, porque quantos que cuidam no lugar da mãe, né? Às vezes a mãe tem que trabalhar, a mãe não pode cuidar, aí coloca na creche, ou contrata alguém para estar cuidando, ou tem uma avó, ou tem um tio, uma tia, alguém, um parente que está ali cuidando. Que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa te dar graça para você exercer este papel e ser abençoado por Deus, no nome de Jesus Cristo. Isaías 66, versículo 13. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vos serei consolado. Quantos filhos que choram por não ter o consolo da mãe, que é tão gostoso dormir nos braços da mãe, é tão gostoso ser balançado pela sua mãe, pelo seu pai. Mas quantos que não tem? Quantos que não tem? Aí tem uma ama, tem alguém que está cuidando. Então, se você é essa ama, se você é esse alguém que está cuidando, então cuida com amor. Faz aquilo que está nas tuas mãos para fazer. Deus não vai exigir de você o que você não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, faça. Porque quem sabe essa criança que você cuida tanto hoje, essa criança que você passa até raiva com essa criança, porque essa criança é bagunceira demais, essa criança é isso, essa criança é aquilo. Quem sabe no dia do amanhã, poderá ser essa criança que vai te levar um copo d'água, poderá ser essa criança que vai te visitar, ou essa criança que vai fazer algo por você. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não pode medir o futuro, a gente não sabe o que virá depois. Somente Deus é que conhece, e somente Deus é quem sabe. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, Isaías, nessa profecia, ele diz assim, será que pode uma mãe esquecer um filho? Porque mãe de verdade não esquece seu filho. Mãe que é mãe mesmo, que tem um amor dado por Deus, jamais esquece o seu filho. O seu filho pode estar grande e barbado, que para ela é um bebê. Mãe não esquece seu filho. Mas, por aí, pode acontecer, existem algumas mães que só têm título de mãe, mas que, na verdade, de mãe não tem nada. Ainda que essa viesse se esquecer, o Senhor nunca se esquece. E aí, quando essas que dizem ser mãe e não são
porque não cuida, não zela, não dá segurança, não dá afeto, não dá carinho, não faz nada, existe sempre uma ama. Sempre Deus levanta uma ama. Alguém que cuida, alguém que adota essa criança com amor, com carinho, alguém que faz por esta criança, alguém que pode conceder a essa criança momentos de paz, de alegria. Existe sempre uma ama, né? Quem sabe Deus te chamou para ser uma ama. Não que você é obrigada a adotar a criança, não é isso. Às vezes nem mora com você, mas Deus te levanta para cuidar, para colocar na oração, para visitar, para levar um presente, para levar um agrado, para fazer alguma coisa. É tão lindo, irmão, quando as pessoas sentem o prazer de cuidar de outra. Porque nós vivemos um mundo em que cada um pensa em si próprio. Cada um só pensa no seu umbigo. Só pensa na sua necessidade. Só pensa no que ele precisa. Não pensa que a palavra de Deus fala para nós nos ajudarmos uns aos outros, né? Quem sabe Deus colocou você para você ser uma ama, para estar ali intercedendo por alguém, orando por alguém, né? Pedindo a Deus por alguém, para ter aquela consideração como se fosse seu filho, não que é obrigada a estar na sua casa, que é obrigada a você adotar para você, não. Mas você ter cuidado, fazer algo, porque muitas vezes Deus coloca no seu coração para ajudar e você fica com medo das pessoas. Você fica com medo, mas se eu fizer o bem para fulano, a outra pessoa já vai falar que eu estou me aproximando porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque aquele outro vai falar. Sempre falam. Existem pessoas para falar até de Deus, quanto mais de nós. Mas se Deus colocou no seu coração para ajudar alguém, para dar carinho, para dar palavras, para orar por alguém, para fazer uma visita por alguém, para discipular alguém, falar de Jesus para aquela pessoa, é um papel como se fosse uma ama, alguém que sente carinho, cuidado, zelo, fazer por alguém. É tão difícil encontrar pessoas assim. Hoje em dia nós encontramos pessoas que querem receber só para si, só para o seu reino. Só para o seu reino. Mas para os demais, nada. Mas se Deus coloca no seu coração para abençoar uma criança, para dar um presente para uma criança, uma roupa para uma criança, se Deus coloca no seu coração para fazer algo por alguém, que mesmo que não seja uma criança, uma pessoa deficiente, uma pessoa necessitada, uma pessoa órfã, uma pessoa viúva, uma pessoa que esteja numa condição de necessidade. Se Deus te coloca para você fazer por alguém, não te detenhas. Porque assim como Joquebede foi ama de Moisés, o seu próprio filho, por uma providência de Deus, você também pode ser ama de alguém por providência de Deus. Você pode olhar para a necessidade de alguém, para a precisão de alguém, para aquilo que aquela pessoa está tão necessitada. Porque quão maravilhoso é quando a pessoa se sente cuidada, se sente cuidado, se sente importante porque tem alguém cuidando, tem alguém zelando. Quantos velhinhos, que são desprezados, que são abandonados, que são rejeitados, até mesmo pela própria família, porque ninguém quer cuidar, ninguém quer amar, ninguém quer nem ouvir, nem ver. Tanto fez como tanto faz, tanto importa. Mas que Deus possa levantar ama. Ama é aquela que cuida, é aquela que
cria, é aquela que valoriza o filho dos outros. Não é nem seu, não saiu do seu ventre, não foi você que gerou, mas Deus colocou o amor no seu coração para você amar e para você fazer para aquela pessoa. Não é obrigada a você trazer para sua casa, adotar como filho, adotar não. Deixa lá com seus parentes, com sua família, mas se você pode fazer um bem, se você pode presentear, se você pode oferecer alguma ajuda, alguma coisa, que isso também não venha colocar o peso sobre as suas costas, porque tem pessoa que é forgado, né? Acha alguém para colocar o peso e coloca mesmo o peso pesado nas costas e sai de mansinho. Mas que o Senhor te alcance graça para você ser essa pessoa generosa, essa pessoa disposta a ajudar, a fazer, precisar, né? Necessitar, você está aí. Às vezes você tem vergonha de fazer o bem para alguém e falar assim, mas vão falar mal de mim, vão dizer que eu sou tola mesmo, vão dizer que eu quero me aparecer, que digam, que fala o que quiser. O importante é você fazer o que Deus tem tocado no seu coração, o que Deus tem colocado em você para fazer, porque Deus te levantou para algo nesta terra. E a Bíblia fala assim, que a fé sem as obras é morta. Não adianta nada você dizer que tem fé, que tem fé, que tem fé, mas não mostra obra, não faz obra nenhuma. Também só as obras sem a fé é morta. Então é necessário as duas, a fé e a obra. Você tem que crer no Senhor, mas você tem que fazer também pelo reino de Deus. Se Deus te alcançou graça, faça. Aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, não é obrigado a você fazer uma coisa que você não pode, mas aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, faça. Isaías 40, versículo 10 e 11. O Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor virá com poder e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Então você vai receber tudo aquilo que você fizer. Tem recompensa, tem salário para tudo que você fizer. E ainda diz assim, ele apacentará o seu rebanho nos seus braços, recolherá os cordeirinhos. Então, assim como uma mãe, assim como uma ama, que pega nos braços, né? E assim o Senhor nos colhe em seus braços e nos acaricia e nos dá o afego da sua graça, né? Nos deixa ali consolados. Quantas das vezes estamos tão tristes, quantas vezes estamos tão desanimados, e o Senhor nos toma em seus braços e nos carrega no colo. A criança, ela gosta de ir para o colo, ela gosta de ser acariciada, ela gosta de receber mimo, né? De receber ali carinho. Quem não gosta de carinho? Nós que somos adultos, amamos carinho, gostamos de receber carinho. Quanto mais criança, né? Quanto mais criança. Então, quanto mais você faz. Às vezes eu falo assim, mas eu tenho feito tanto, só tenho recebido pedrada. Eu tenho feito tanto e só tenho recebido as costas, né? Só que aqui a palavra de Deus fala que o Senhor vem e o seu salário com ele, o seu galardão vem com ele.
Então você vai ter recompensa, você vai ter galardão por tudo que você tiver feito. Faz. É tão lindo quando nós vemos uma criança sorrir, dar aquele sorriso gostoso. Né? É uma coisa muito linda. Quando as crianças estão sorrindo, estão alegres, né? Já desde bebê, quando dá aquelas gargalhadas, aquelas gaitadas, é uma felicidade. Quem sabe o seu mundo está tão vazio, sendo que existe tantas flores lá fora, né? E você pode fazer alguém feliz. Você pode doar algo de si. O que Deus tem dado para você, Deus tem colocado nas tuas mãos. Deus tem te dado dom. Deus tem te dado sabedoria. Deus tem te dado entendimento. Deus tem feito maravilhas. Né? Às vezes você sente fazer um bolo, fazer um doce, fazer alguma coisa e dá para alguma criança, dá para alguém. Aí você pensa assim, mas que tolice, ninguém se importa comigo, eu também não vou importar com ninguém. Do jeito que é na minha vida, do jeito que toca, vai dançar. Mas não é assim. Se você granjear com aquilo que Deus tem te dado, saiba que você não vai ficar sem recompensa. Deus tem grande recompensa para você, grande recompensa para a sua vida. É tão lindo ver uma criança feliz, uma criança contente, né? E você tem essa possibilidade. Deus tem te abençoado, Deus tem feito na sua vida. Você que é mãe, faça com amor para os seus filhos. Hoje você faz por eles. Espera que um dia eles ou alguém faça por você, né? Porque só Deus sabe o dia do amanhã. Então, faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Não dizer que os pais são obrigados a cumprir os caprichos das crianças, não é isso. Mas procura ser um bom pai, uma boa mãe, estar ali presente, né? Estar incentivando, estar brincando, porque quantas crianças daria tudo para estar brincando com seu pai, com a sua mãe, para estar ali tendo um tempo de alegria. E muitas das vezes não tem essa possibilidade. Quantas crianças que vivem retraídas, porque o mundo dela é um mundo tão conturbado. Ela com tanta inocência, mas vivendo no meio de um turbilhão, turbilhão de problemas, de dificuldade. E a criança é tão pura. Que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração e você possa alcançar essa graça de Deus. A Bíblia fala, se nós não formos como criança, de maneira nenhuma vamos entrar no céu, irmão. Não adianta a gente querer ser testudo, né? Não adianta a gente querer se exaltar, a gente querer ser e poder e fazer, porque quem é e quem pode é Deus, quem faz é Ele. Nós não somos nada. É somente a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor é quem pode nos alcançar força para vencer a cada dia e estar firmes. Deus conta com você. Você pode ser uma ama que cuida de alguém. Quem será que Deus tem posto nas tuas mãos para você cuidar? Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser o pai, a mãe, um irmão, pode ser alguém que você conhece, que você sente no seu coração de cuidar. Não é necessário você estar todos os dias, mas o que Deus der para você fazer, Senhor, colocar na tua mente, no teu coração, para você abrir as mãos e abençoar, porque quanta criança ficaria feliz se você pudesse abençoar? Existem quantas crianças que não têm nem mesmo que se alimentar, não têm nem mesmo que vestir, mas que essa palavra, o Espírito de Deus, possa falar em seu coração. Isaías 28 e o versículo 9.
A quem se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado e ao arrancado do seio? Muitas vezes a pessoa fala assim, a criança não entende nada. Criança não sabe de nada, criança entende sim, irmãos. Às vezes, os adultos estão ali conversando e a criança está quietinha, está brincando, pulando daqui, pulando de lá. As pessoas pensam que a criança não está entendendo, mas ele está escutando tudo. E depois ele fala alguma coisa daquilo que ele escutou. Ele escuta, ele entende. Claro que criança não entende como um adulto. Entende da sua forma inocente. Mas criança também entende quando é desprezado. Criança também entende quando é rejeitado. Criança também entende quando alguém não lhe quer. Né? Quando alguém não lhe quer. E tem pessoa que ele é tão carrasco. Pessoa que é tão duro de coração. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Salmo 131, versículo 2 e 3. Contudo, fiz calar e sossegar na minha alma, como uma criança desmamada com a sua mãe. O salmista, ele sentia sua alma na comparação de uma criança que tinha sido desmamada. Porque quando a criança nasce, tudo que ela tem é a sua mãe, o seio da mãe que ela amamenta. Mas quando é tirado o seio da mãe, o leite materno, a criança fica, como o salmista diz aqui, como uma criança desmamada com a sua mãe. Como a criança desmamada é a minha alma para contigo. Então, como uma criança desmamada, como que tirou algo de tanto valor, algo tão importante dela. Né? Algo tão importante. E tem tantas crianças, né? Que se sente que tirou algo dele. Porque criança, ele tem sentimento. A criança sente e pensa da sua forma inocente de ser. Mas ele sente que foi tirado algo, ele sente que está faltando algo, ele sente que quer algo. Quando a mãe tira o peito da criança, ela praticamente tem que colocar outras coisas no lugar para que aquela criança não venha sentir falta. Porque senão ela pode ficar até aguada. Então ela não pode sentir falta. Ela tem que ser preenchida por algo mais. E quantas crianças que precisam ser preenchidas com algo mais? Porque a vida lhe arranca coisas que eram tão necessárias na sua vida. Coisas que eram tão assim particular. Porque muitas vezes na vida há tanta ingratidão. Né? E muitas vezes as coisas não são assim como gostaríamos que fosse. Né? E assim como é arrancado o peito da criança, tirado ali o leite materno, obrigando ela a tomar um outro alimento, assim acontece com tantas crianças que tantas coisas são arrancadas da sua vida que eles ficam com aquela pergunta vazia na sua mente. Por quê? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Então, quantas crianças, irmão, têm crescido revoltada, têm crescido cheio de problemas, porque foram tantas situações que tiraram tanta coisa que a criança tinha. E muitas vezes a criança não sabe como viver com isso, não sabe. E vai ter que aprender sem querer aprender. Porque muitas vezes na vida é assim. As pessoas são más, as pessoas são ingratas, as pessoas muitas das vezes prejudicam e prejudicam muito. E a maioria das vezes quem sai prejudicado são os inocentes, são as crianças. Muitas das vezes é a separação entre o casal, né? Muitas das vezes
é a morte que bate na porta e a criança fica no mundo sem um pai, sem uma mãe, enfrentando a vida, né? Enfrentando a vida. E quantas crianças que são tão difíceis de lidar com elas. Por quê? Porque sentem falta. Porque foi tirado algo delas. Sente aquela falta, aquela lacuna, aquele vazio, mas não sabe expressar, por ser tão inocente, por não ter entendimento para expressar. Então expressam na rebeldia, na desobediência. Mas se Deus te colocou como ama para cuidar, cuida, zela, né? Você não vai se ama e vai cuidar de algo que não está na tua possibilidade. Mas aquilo que Deus tem colocado para você, não fica rejeitando. Aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, né? Se é o Senhor que te entregou, né? Então cuida, zela, porque certamente essa criança tem um valor muito grande para Deus. E se você está cuidando de uma coisa que é valiosa para Deus, saiba que o seu galardão vai ser grande. Né? A filha de Faraó, ela adotou a Moisés e mandou chamar uma ama. Ela não sabia que era a mãe biológica de Moisés, mas ela pagou, deu o salário para cuidar de Moisés, até ele poder ir para o palácio, e não precisar mais dos cuidados daquela ama. Então, às vezes você fala assim, eu tenho feito tanto, mas por que só eu? Porque tem tanta pessoa, por que Deus levanta eu? Né? Deus sabe por que te escolheu. Né? Deus sabe por que entregou este dom nas tuas mãos. Deus sabe por que te deu essa missão. Deus sabe. Às vezes você fala, Senhor, mas é tão difícil. Eu já tenho sofrido tanto. Porque por mais que eu tenha feito, muitas das vezes não tem sido compreendido. Mas Deus está te vendo. Deus sabe como você tem feito. Eu quero parabenizar aquelas vó que têm cuidado dos seus netos, né? Que muitas das vezes precisam do carinho da avó, do vô, e muitas das vezes está ali sem o pai, sem a mãe, o pai e a mãe estão trabalhando, né? Ou muitas das vezes abandonou, sei lá eu o quê, e muitas das vezes fica lá, coitada da avó, do vô, cuidando. E alguém falando, mas para que você que essa criança, isso, aquilo, outro? Mas o que você está fazendo? Você está fazendo para você mesmo. Porque tudo aquilo que fizer um destes pequenininhos é o Senhor que está fazendo. Então, que Deus abençoe você, vó, você, vô, que tem feito a sua parte, né? Você que tem feito aquilo que Deus tem posto nas tuas mãos. No dia que você é obrigado a tomar toda a responsabilidade para si e ficar responsável por tudo e fazendo tudo como se você colocasse no mundo. Mas aquilo que Deus te der para fazer, né? Da forma que for, aquilo que Deus preparou. Porque Deus tem suas maneiras. Às vezes, se não existisse essa avó, se não existisse esse vô, o que seria dessa criança? O que seria dessa criança na mão de um estranho? Na mão de uma pessoa que não tem misericórdia? Na mão de um vigarista? Na mão de alguém que poderia até mesmo fazer um mal com essa criança? Então, saiba que tudo aquilo que você tem feito, há recompensa diante do Senhor. Quem sabe você é uma tia que tem cuidado do seu sobrinho, que tem muitas das vezes passado raiva, falar, mas eu já estou cansado, já não aguento mais. Mas você está fazendo o papel de ama. Ama que cuida, ama que zela. Porque o amor, irmãos,
A Bíblia diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse fé para transportar os montes de um lado para o outro, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que soa, só fazia barulho. Porque tem pessoa que ele só tem barulho, ele só faz barulho, mas de atitude ele não tem nenhuma. São pessoas que não têm amor com ninguém, não têm misericórdia. Quantas pessoas que tratam mal crianças deficientes, crianças com problemas, com necessidades, crianças que têm um retardamento, que têm uma dificuldade, que têm uma necessidade, um autismo, ou que têm uma deficiência física, ou um problema bipolar, psicológico. Quantas crianças que têm sofrido na mão de pessoas que são vigaristas, pessoas que são abusadores, pessoas que não estão nem aí, que judeiam, pessoas que são usadas pelo diabo, mas que você possa receber a graça de Deus sobre a sua vida. Às vezes você pensa assim: eu tenho perdido meu tempo, que eu tenho feito muito pelos outros. Mas você não tem perdido o seu tempo, porque tudo que você tem feito pelos outros, um dia pode voltar para você mesmo. Deus pode usar alguém para fazer por você também, né? Quantas pessoas que cuidam de idosos, né? Não é fácil cuidar de idoso, tem as suas dificuldades, né? Porque muitas das vezes o idoso ele se torna impossível, né? Mas a pessoa tem feito com amor, tem feito com carinho. Então, parabéns para você que faz com amor, que faz com carinho. Mas você que faz de qualquer maneira, você que não está nem aí, você que tanto fez como tanto faz, cuidado. Cuidado, porque dos olhos de Deus ninguém se escapa. Às vezes, ninguém sabe, a família não sabe, ninguém está vendo, mas Deus sabe, Deus está vendo, Deus está contemplando todas as coisas. Então, todo aquele mal que fizer pode voltar para você mesmo de uma outra forma. Então, se você não quer fazer, não faça. Abre o jogo, né? Mas não judeia, né? Não faça mal contra essas pessoas. Às vezes, a pessoa fala assim: mas você está falando assim, você não sabe como é difícil, né? Você não sabe que às vezes a pessoa até bate, a pessoa xinga, a pessoa morde, a pessoa zunha. Mas se você não tem a capacidade para exercer, dê um lugar para outro, né? Mas não judeia, porque quantas pessoas, irmãos, que têm sofrido, quantas pessoas que têm pagado um preço muito grande na mão de pessoas que diz que cuida, mas na verdade só judeia, né? Existe sim aqueles que verdadeiramente faz com amor, que verdadeiramente tem amor à profissão, tem amor àquilo que faz e faz com amor, mas não descarta a possibilidade daqueles que fazem com injustiça. Ruth, capítulo 4, versículo 15 a 17. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então Ruth, ela deu à luz a um filho. E a palavra de Deus fala que este
seria restaurador da vida e consolador na velhice. Olha o que está escrito aqui, ó. A tua nora que te ama é melhor do que 7 filhos, porque ela deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo, cuidou dele. E as mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Então Ruth deu à luz a Obed. E Noemi, que era a sogra, cuidou dele como a sua ama. Ela pegou ele nos braços e se tornou a sua ama. E todo mundo falava que Ruth era melhor do que 7 filhos. E ela, toda feliz, se tornou a ama de Obed, a Noemi, a sogra de Ruth. Né? Que coisa linda. Ruth, aquela moabita que deixou seu país para vir com Noemi para Belém de Judá, porque temia o nome do Senhor. E o Senhor fez com que Ruth casasse com Boaz, né? E deu à luz a Obed. E aí foi a maior felicidade para Noemi, né? A maior felicidade. Porque criança traz felicidade. Criança traz muita alegria, né? Quando nasce uma criança, é motivo de alegria, né? Quando nasce uma criança, sempre há prazer, todo mundo quer ver, todo mundo quer se alegrar pelo nascimento, pelo nascimento. Mas quantos que não teve nem alegria no dia do seu nascimento? Né? Quantos que nem foi comemorado o seu nascimento? Né? Nem foi desejado para que nascesse. E vive na vida como igual abóbora, crescendo sozinho, desamparado, abandonado, né? Rejeitado. Rejeitado. Existem milhões, irmão. Milhões que são rejeitados, que vivem no abandono. No abandono. Muitas vezes, na hora de cometer o ato, é muito bom. Mas depois, na hora de assumir, ninguém quer assumir, ninguém quer assumir, ninguém quer se responsabilizar, e aí fica o filho jogado no mundo. Né? Aqui, Noemi, ela foi a ama de Obed, o seu neto. E ela, com aquela festa, com aquele carinho, com aquela imensa satisfação, né? Porque é motivo de satisfação. Nasceu uma criança, mais um na terra. E quantas vezes pessoas que são expulsos de casa, né? Porque teve um filho, porque não tem um lar. Quantas mães, né, solteiras, que muitas das vezes são abandonadas, são rejeitadas, são expulsas, mas que através dessa palavra o Espírito de Deus venha trabalhar no seu coração e há esperança. Porque Deus é aquele que tudo pode fazer, a misericórdia do Senhor, ela pode alcançar a sua vida. Aqui a misericórdia alcançou a vida de Ruth e Deus proveu na vida dela o remidor, Deus proveu na vida dela o filho, Deus proveu o sustento. Então Deus, ele não desampara o órfão, não desampara a viúva, não desampara aquele que crê, aquele que confia no nome do Senhor. Quem sabe você se encontra numa situação tão difícil, quem sabe você não tem para onde ir, para onde se socorrer, quem sabe você caiu em uma vida difícil, quem sabe as coisas
saiu do esquema, mas coloca a sua confiança no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Deus, Ele tem a maneira de te ajudar, de te abençoar, de fazer algo por você. Não rejeita essa criança dentro do seu ventre, né? Não dê fim nem cabo à vida dessa criança, porque essa criança, por mais que seja difícil para você cuidar, por mais que seja difícil para você tratar dessa criança, mas saiba que Deus, ele pode abrir um caminho. Deus, ele pode prover algo na sua vida. Deus, ele pode fazer algo por você. Quem sabe você está em desespero. Quem sabe você está se sentindo tão só. Ainda que você não tenha ninguém que cuide de você, mas Deus, ele pode enviar o socorro do céu para a tua vida. Deus, ele pode te socorrer, ele pode te alcançar. Receba de Deus essa palavra em nome de Jesus Cristo. Segunda Crônica, capítulo 22, versículo 10 a 12. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da família de Judá. Jeozebeate, filha do rei, porém tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o escondeu com sua ama num quarto. Assim Jeozebeate, filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada, irmã de Acasia, o escondeu de Atália, de modo que ela não matou. Ele esteve escondido com ele 6 anos no templo de Deus, enquanto Atália reinava sobre a terra. Então, Atália era uma rainha má, perversa, e a Bíblia fala que, vendo Atália, mãe de Acasia, que seu filho era morto, levantou e destruiu toda a descendência real da família de Judá, para que outro não sentasse no trono. Então ela foi matando todos os filhos do rei Acasias. Né? Não. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou e destruiu toda a descendência real. Então, os filhos de Acasias. Quando ela viu, que ele era morto, ela foi matando todos da descendência real, para que ninguém assumisse o trono, para que o trono ficasse livre para ela. Foi quando Jeozebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e escondeu na casa do Senhor. Deixou aos cuidados de uma ama para cuidar dele, ali escondido daquela rainha perversa. E ele ficou 6 anos escondido na casa de Deus, enquanto Atália reinava. Né? E depois de 6 anos, aí eles ungiram ele rei de Israel, rei de Judá. Ungiram ele rei de Judá. Então, havia uma ama que estava cuidando ali dentro da casa de Deus. E sabe, você tem um ministério com crianças na casa de Deus. E muitas das vezes tantas crianças, né? E existe crianças com todo tipo de problema, todo tipo de situação. Porque cada um tem uma família, tem algo na sua vida particular. Mas você que tem esse ministério de cuidado, do grupinho da criança, da escolinha das crianças, de fazer algo com as crianças, que você possa receber essa dádiva. Aqui, Jeoiada, ele era o sacerdote, né? E a Bíblia fala que Jeozebeate, filha do rei, tomou Joás, escondeu na casa de Deus. E ali ele ficou conservado 6 anos, guardado e cuidado com uma ama. Uma ama que estava cuidando para que um dia ele fosse rei. Então, que lindo, né?
Que interessante você saber que você cuidou tanto de alguém e aquela pessoa vai ter sucesso na vida. Aquela pessoa vai se despontar, aquela pessoa vai radiar como o sol, aquela pessoa vai subir na vida, vai ser alguém na vida por causa dos seus cuidados. Porque você cuidou, você zelou, você fez algo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Se Jeozebeate, filha do rei, não tivesse colocado aquela criança e deixasse ali nos cuidados daquela ama, aquela criança teria sido morta. Então, muitas pessoas não dão valor ao ministério das crianças, mas é um ministério glorioso, um ministério aonde que você ali pode ter muita colheita nele, muita colheita mesmo, porque ali aquela ama estava cuidando de um futuro rei, né? E você dentro da casa de Deus não sabe, você está cuidando ali uma pessoa que vai ser um missionário, vai ser um pregador, vai ser uma autoridade, né? Vai ser um pai de família, vai ser alguém que vai ter a graça de Deus, vai ter a unção de Deus, vai ter um entendimento que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que Deus faz. Então valorize essa chamada que Deus te deu para cuidar, para zelar. Às vezes você fala assim, não sei porque eu preocupo tanto com os outros, eu preocupo com as pessoas, eu quero cuidar, eu quero fazer o melhor, mas muitas das vezes pessoas não se importam. Mas se esse é o seu chamado, Deus te chamou, cumpra o seu ministério. Faz o que Deus tem colocado em suas mãos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 14 a 17. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Disse Geazi. Ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Então disse Eliseu, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não iluda a tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe disse. Então, quando Eliseu chegou ali na casa daquela sunamita, e ela ofereceu ali aquele quarto que ela tinha construído para o homem de Deus, Eliseu perguntou para Geazi o que nós podemos fazer por essa mulher. Chamou ela e perguntou o que quer que nós fazemos por você. Ela disse, nada, eu tenho de tudo, eu tenho condições financeiras, eu posso falar com o rei, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Então Geazi pegou e disse para Eliseu, olha, homem de Deus, esta mulher não tem filhos. Ela é estéril, ela não consegue engravidar. E aí Eliseu chamou ela e disse, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Aí ela disse, não, homem de Deus, não mintas a tua serva. E passado 1 ano, o Senhor deu para ela o Abacuque, que é o filho do abraço caloroso. Como os historiadores dizem, que Abacuque, que foi o filho da sunamita, esta mulher. E Abacuque significa o filho do abraço caloroso. Então ela não tinha esse abraço caloroso, porque criança abraça caloroso, aquele abraço. Quando você abraça, é porque você envolve, é porque você toma nos seus braços,
Então, abraça aquilo que Deus te deu. Não rejeita fora. Não rejeita aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Assim como o Abacuque, que é o filho do abraço caloroso. Dê um abraço apertado, um abraço caloroso, como alguém que cuida, alguém que zela, alguém que está disposto a doar de si. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se, porém, alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se alguém não cuida daquilo que é seu, de um filho seu, de uma mãe sua, de um pai seu, de alguém ali que está ligado a você, então você é pior do que os ímpios e já negou até a sua fé. Negou a fé. Porque muitas das vezes a pessoa fala, não, eu não vou cuidar, eu não quero nem saber, por mim que morra, se exploda, eu não quero saber de nada. Então aqui a palavra de Deus fala, se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que os ímpios. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é seu filho, é sua filha, está ali na sua responsabilidade e você fazendo testa grossa, né? Eu não vou cuidar, eu não quero saber, porque assim ninguém quer saber de trabalho. Quando é a fortuna, e a herança, todo mundo quer, mas cuidar de velho, cuidar de criança, cuidar de especial, cuidar de alguém que esteja necessitado, ninguém quer. Ninguém quer. Mas a Bíblia fala, se não cuida, é pior do que o ímpio. Porque tem que cuidar, você tem que fazer algo para Deus e para você mesmo. Porque quem garante como vai ser o fim da sua vida? Quem garante? Quem garante o que poderá acontecer com você? Ou o que poderá acontecer comigo? Só Deus sabe. Só Deus tem consciência disso. 1 Timóteo foi onde nós lemos. Números, capítulo 3, versículo 15, de 44 a 45. Conta os filhos de Levi segundo as suas famílias e seus clãs. Conta todos os homens da idade de 1 mês para cima. Disse o Senhor a Moisés, toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Então o Senhor disse, conta os filhos de Levi, segundo as suas famílias. Conta todos os homens da idade de 1 mês para cima. Porque é um bebezinho, tem alguns dias, ou tem 1 mês, mas futuramente será um homem. Às vezes você não tem consciência o que vai ser aquela pessoa. E muitas das vezes nasce e é desprezado, é rejeitado. Às vezes o pai não quer nem ver, ou a mãe não quer nem saber, não quer nem ter notícias. Que coisa terrível. Mas o Senhor disse, os levitas são meu. São meu. Olha o que diz a palavra de Deus. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Então, assim como foi morto os primogênitos do Egito, o Senhor escolhia os primogênitos, os levitas, para ser dele, ser separado para ele. Então, não mexe com aquele que é separado por Deus. Às vezes não tem valor nenhum para você, mas é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Tem valor para Deus. Às vezes você fala, não sei nem para que isso nasceu. Não sei nem para que está aí, só para dar peso na terra. Não é para dar peso na terra. Deus tem uma história para essa vida. Deus tem algo a realizar nesta vida.
Então não queira colocar a mão, o dedo naquilo que Deus chamou. Não toque no ungido de Deus. Porque tem pessoas que ele acha que ele é dono da razão, que ele tem toda a razão. Mas, na verdade, ele não sabe nem onde está o nariz. Não sabe nem o que está falando. Jeremias, capítulo 13, versículo 22. E o versículo 26 e 27. Quando disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades, se levantaram as tuas fraldas e a violentaram. Eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerá as tuas vergonhas. Vi as tuas abominações e os teus adultérios, e teus rinchos de desejo incontrolável, e a tua desavergonhada prostituição. Vi as tuas abominações sobre os outeiros, nos campos. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificará? Então, aqui é uma alegoria, falando na Jerusalém, como se fosse uma criança que fazia toda a necessidade nas fraldas, né? Então, o Senhor falando que tinha levantado as suas fraldas e tinha aparecido as vergonhas, né? Porque não se purificava, não se limpava. Claro que aqui é somente uma comparação, né? É somente uma ilustração. Fralda é feminino plural de fralda, pedaço de pano ou de outro material absorvente que se usa para envolver as nádegas e a zona genital, com o objetivo de amparar as fezes, a urina do bebê ou de pessoas com incontinência. Então, limpar um bebê, trocar as fraldas, tirar ali todas as suas fezes, né? Exige uma dedicação. Quanto mais uma pessoa já de idade, uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais madura ali, e que necessita da fralda. Então necessita também de uma ama, de alguém que cuida, de alguém que vai lá limpar as suas fraldas, né? Eu já vi pessoa, quando vê pessoa doente assim, usando fralda, falar, ai, eu não tenho estômago para isso, não. Ai, Deus que me livre, ai, eu não suporto, eu não aguento esse cheiro horrível, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo, eu não aguento aquele outro. Então, tudo necessita de ter o cuidado, né? O cuidado. Porque usar a fralda já não é fácil. Imagine se alguém não tiver cuidado com quem está usando a fralda, né? Quando é um bebê, é novinho, uma criancinha, mas e depois de uma certa idade, né? Que também necessita da fralda, que também necessita do cuidado, né? Não é fácil. Mas existem muitas técnicas, muitas maneiras em que a pessoa consegue fazer esse trabalho, né? Até mesmo com uma grande experiência. Mas precisa ter cuidado, precisa ter amor, precisa ter zelo, precisa ter dedicação para fazer. Porque tem pessoas que ele acha assim, que, não, eu não, jamais na minha vida eu vou limpar alguém, jamais na minha vida eu vou pôr a mão para limpar alguém que está sujo, que está isso e que está aquilo, né? Mas que Deus abençoe você que exerce esse papel. Deus coloque as mãos sobre a sua vida e Deus te coroe de bênção, de graça, para que você alcance graça para fazer enquanto está nas suas mãos fazer. Porque tudo tem um tempo, nada é para sempre. Nada é para sempre. Tudo tem um tempo, né? Então, no tempo que Deus te deu, faça com amor, com carinho, faça não com soberba, não com egoísmo, mas com amor. Coloque o amor de Deus no seu coração e faça aquilo que Deus tem
te concedido para você fazer, né? Para você fazer, porque tem recompensa. Deus não vai deixar você sem recompensa. Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Você que trabalha assim, ou você que tem alguém da família, você que precisa cuidar de um pai, de uma mãe, de um filho, de alguém que está aí nas suas mãos. Às vezes você fala, ai, Senhor, eu já estou cansada, porque é tão esgotante. É algo que esgota mesmo. Quem cuida de doente, muitas das vezes acaba ficando doente também, porque é muito desgastante. Mas existem, hoje em dia, existe assim, muita modernidade e coisas práticas que as pessoas podem usar, como as fraldas, né, para lhe ajudar a amparar ali as fezes e a urina. Que Deus venha te alcançar graça para você exercer. Não tem vergonha daquilo que você foi chamado para fazer. Não tenha vergonha daquilo que a condição chegou até você para você fazer. Se todas as pessoas caem fora e muitas das vezes deixa só você, né? Saiba que essas pessoas vão enfrentar o juízo de Deus, né? Porque Deus, quando ele permite que algo aconteça, é porque ele sabe que ali vai ter pessoas que vai poder ajudar. E muitas pessoas têm tirado a sua mão fora. Muitas pessoas têm caído fora, né? Às vezes te deixa só, mas Deus é aquele que vai te ajudar. Deus vai te alcançar graça. E você vai vencer essa parada. Em nome de Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus Cristo. É muito triste a pessoa saber que está ali, inválido, sem condições de levantar, usando uma fralda e ainda recebendo o desprezo, recebendo a zombaria, recebendo muitas das vezes a humilhação, porque é humilhante. É humilhante para alguém estar na situação assim. Mas se Deus tem te alcançado esta graça para você exercer, para você fazer, vá em frente. Deus vai te ajudar, né? Deus vai te alcançar graça. E no momento certo, Deus normalizará todas as coisas. Porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado nesta terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, às vezes, fala assim, eu que preciso de cuidado, e Deus manda eu cuidar dos outros, mas Deus cuida de você. Lança sobre ele. O que é que está acontecendo? O que é que está te entristecendo? O que é que está te abatendo? Lança sobre ele o seu cuidado. Ele tem cuidado de ti. Lança sobre ele toda a sua aflição, todo o seu desespero, toda a sua tristeza, lança sobre ele. Ele é aquele que cuida. Deus cuida mesmo. Deus cuida verdadeiramente de você. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Fazei todas as vossas obras com amor. Se você tem que fazer, faça com amor. Não faça xingando, com má vontade, brigando, com raiva, com ódio. Mas se você tem que fazer, faça com amor. Números capítulo 11, versículo 11 a 12. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei eu para que me dissesse, leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo? A terra que juraste aos seus pais? Olha, irmão, Moisés reclamando com o Senhor e diz, por acaso eu gerei esse povo? Por acaso eu sou a ama desse povo para ter que levar ele nos braços? Por que fizeste esse mal ao teu servo? Eu não sou capaz de levar esse povo. Eu não sou capaz de fazer isso.
Então Moisés, ele reclamando com Deus e dizendo: Senhor, eu não sou ama desse povo para carregar todo mundo em cima das minhas costas. E muitas das vezes aquele que é o líder, aquele que trabalha liderando, muitas das vezes ele se sente assim como Moisés. Ele fala: Senhor, eu não gerei esse povo. Eu sou ama para levar tudo em cima das minhas costas. Parece que vem tudo em cima de mim. Por isso que Moisés queria dizer: eu não aguento mais, Senhor. É pesado demais para mim carregar todo esse fardo, todo esse povo incrédulo, esse povo obstinado de coração. Como que eu posso cuidar desse povo? Porque mexer com gente, irmãos, não é fácil, não. Não é para qualquer um. Né? Mexer com gente é dureza. Muitas das vezes há incompreensões, muitas das vezes as pessoas não entendem, quer levar de uma maneira da ignorância. Mas o Senhor chamou Moisés para levar o povo. Então Deus tem te chamado como um missionário, como um pastor, como um evangelista, como uma pessoa que cuida de algum ministério na igreja, algum trabalho especial na casa de Deus. Faça com amor. Mesmo que você esteja achando pesado assim como Moisés, mas o Senhor vai te alcançar vitória para cumprir aquilo que Ele tem te dado para fazer. Amém? Seja a maneira que for que você tiver de cuidar. Mesmo que você não seja uma ama, alguém que esteja ali cuidando todos os dias, fazendo, limpando, cuidando de criança, cuidando de idoso, cuidando de grupo, cuidando de ministério, cuidando disso ou cuidando daquilo. Mas sempre tem alguém que Deus te ponha para cuidar. Às vezes, cuidar de alguém que está fraco na fé. Às vezes, cuidar de alguém que está precisando de uma palavra, precisando de uma mão estendida. Então, seja uma ama nas mãos de Deus. Ama é mãe, mãe que cuida. Às vezes, Deus te chamou para ser mãe, né? Tanto homem como mulher. Não é mãe que gerou, mas mãe que cuida, que cuida, que cuida, que zela, que faz por alguém. Existem tantas pessoas precisando que você cuida, que você olha para essa pessoa, que você coloque essa pessoa nas mãos de Deus, que você interceda por essa pessoa, que você faça por essa pessoa, em nome do Senhor. Que o Espírito de Deus venha falar ao seu coração. Uma ama que cuida. Moisés, ele disse: Senhor, eu sou por um acaso uma ama para cuidar desse povo? Sim, Deus tinha colocado Moisés como uma ama para cuidar daquele povo e levar até a terra prometida. Então, se Deus colocou nas tuas mãos, cumpre o seu ministério. Deus te abençoe, em o nome do Senhor. A meditação da palavra de Deus venha falar mais ao seu coração. Amém? Vamos fazer um instante de oração no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa palavra, eu te agradeço. Pai, visita agora, Senhor, aqueles que têm ministério na tua casa, visita aqueles que trabalham com criança, com idoso, aqueles que trabalham, Senhor, exercendo uma liderança. Senhor, também aquela avó, aquele vô que cuida do neto, aquela pessoa que cuida daquela criança, aquele que tem essa chamada, Senhor, para trabalhar nas creches, para trabalhar nas escolas, Senhor Jesus, ou até mesmo, Senhor, no meio da sua família. Oramassuri calamassuri calamai. Senhor, derrama a sua bênção, visita cada um.
Coloca a tua mão de poder, Senhor. Visita este pai, essa mãe, este irmão. Visita esta família, Senhor. Envia o socorro do céu e calabaçuri canta. Senhor, tu sabes o que cada um precisa. Dê a vitória no nome de Jesus. O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você tem chamada para cuidar de pessoas idosas. Mas você tem sofrido tanto nesta caminhada e tem pessoas que têm te esculachado, tem pessoas que têm falado tanto nas suas costas. Isso tem te deixado muito triste, muito triste, muito triste. Mas o Senhor manda dizer para você levantar a cabeça e marchar adiante e cumprir o seu ministério, porque o Senhor vai honrar a sua fé. O Senhor não vai te desamparar e nem te abandonar. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem chorado, porque você vê a ingratidão das pessoas. E você tem procurado dar o seu melhor, mas você vê que as pessoas têm abusado da sua bondade, que as pessoas até mesmo têm assim prevalecido da sua bondade. Mas o Senhor fala assim, que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. E tu verás a bênção do Senhor. Tu verás o que o Senhor fará contigo, porque o Senhor, Ele é Deus. E o Senhor tem algo novo para fazer na tua vida. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está com muita dúvida, que você tem planos, você tem projetos no seu coração, mas a tua dúvida é muito grande. Você não tem uma certeza do que você faz ou do que você vai fazer. A dúvida é uma coisa assim muito forte dentro de você. E o Senhor manda te dizer assim, olha, lança para longe de ti toda dúvida e creia de todo o seu coração, porque o Senhor, e calabaçura e calamanai, Ele quer entregar nas tuas mãos aquilo que você sonha. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa, você tem se precipitado tanto, você tem até falado palavras que têm entristecido o Espírito Santo, porque a pressão tem sido muito grande, muito forte em cima de você. É muita coisa em cima das suas costas, é muita coisa para você, e você se vê assim, sem força para realizar. Mas o Senhor, Ele manda dizer assim, olha, acalma, aquieta e olha para mim. Vê o livramento que te dou. Esforça-te que eu te ajudo. Arabassuri canta. Receba de Deus. Alabassuri cai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um sonho de trabalhar com caminhão de calabaçurianda. E você tem colocado esse sonho diante do Senhor, mas tem sido uma barreira tão grande na sua vida, Alabaçuricai. O Senhor diz assim, olha, busca-me e encontrarei. Batei e a porta se abrirá. Se tu tão somente crer e invocar o nome do Senhor, a face do Deus poderoso, o Senhor vai entrar com providência e o Senhor vai abrir a porta e vai te dar a vitória para você alcançar esta bênção em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem orado, você tem chorado, você tem se colocado diante de Deus, mas até agora você não tem tido resposta. E você tem perguntado, Senhor, será que o Senhor não me responde? Será que o Senhor não olha para a minha necessidade, para a minha dor? O Senhor diz assim que tem contemplado a sua dor, tem contemplado o seu gemido, tem contemplado todo o seu esforço, alabaçuricai. Mas o Senhor diz assim, que no momento certo você vai glorificar, porque no momento certo a bênção vai chegar. No momento certo o Senhor vai agir e todo o mal não vai resistir. Calabaçuricai. Orabassuri calamanai. O Senhor diz assim que Ele é fiel e Ele não deixa as suas palavras cair em terra. Receba de Deus em nome de Jesus. Tem uma pessoa que tem perdido dia após dia sua visão. E você sente cada dia que passa a sua visão ficando mais fraca. O Senhor está tocando
está repreendendo uma enfermidade no teu sangue, está te dando uma grande libertação. Deus está tocando na tua visão e está te dando uma vitória. E o Senhor diz, mas olha, eu te dou essa bênção, mas cumpre o seu ministério. Faz o que eu coloquei nas tuas mãos, porque eu te levantei de calabaçurianda, para que tu seja um remanchoiamanderevassai. Tu sabe que eu entreguei nas tuas mãos. Receba alabaçuricai. O Senhor me ramachuricalamai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem clamado pela sua família e você tem visto o diabo ceifar no meio da sua família. Você tem visto o diabo fazer tanta coisa horrível no meio da sua família. E você tem buscado ao Senhor. E você tem falado ao Senhor, eu não quero ver o fim da minha família. E o Senhor diz assim, clama, clama, busca, não desista de lutar, não desista de orar e de clamar, porque a resposta virá, diz o Senhor, alabaçura e canta. O Senhor me revela uma pessoa que você tem saído, você tem andado por aí, mas nada para você tá bom. Se você vem, não tá bom. Se você vai, não tá bom. Em lugar nenhum que você fica, tá bom. As coisas parecem que nada tá bem, nada tá bom. E o Senhor diz que está tocando, está repreendendo uma ansiedade. Alabaçura e calamanai. O Senhor diz assim que está normalizando, está entrando com libertação. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você foi comer o seu pão, alabaçura e calamanai, e você lembrou de uma pessoa, você sentiu no coração de abençoar com o pão aquela pessoa, mas você sentiu vergonha, alabaçura e calamanai. O Senhor diz assim, não retenha a voz do Espírito de Deus, porque o Senhor quer falar contigo, e quando Ele tocar é porque algo Ele quer fazer. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que querem deixar o vício, que quer deixar, mas não consegue, alabaçuriana. E o Senhor está visitando. E o Senhor diz, esforça, porque haverá libertação de Calamanai. O Senhor me revela a pessoa alabaçuriana que está lutando com papéis na justiça, mas está uma luta travada, está uma dificuldade muito grande. E o Senhor está trabalhando. O Senhor diz assim, creia, confia e busca a minha face, e haverá o agir de Deus, um milagre feito pelas mãos do Senhor. Alabaçuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você tem meditado na palavra de Deus, e Deus tem falado contigo, e você tem se envergonhado diante de Deus, porque você sente Deus pedindo mais para você, você sente Deus exigindo mais de você, mas parece que você não consegue sair daquilo e você sente assim uma angústia no seu coração, porque você quer fazer mais. O Senhor diz assim, continua nesta caminhada, porque o Senhor te dará graça para fazer mais. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor vai colocar um rebanho nas suas mãos, mas será um rebanho de crianças. Alabaçura e calabaçura e calamanai. E o Senhor diz que é para você cuidar com muito carinho, com muito amor, porque serão crianças que precisarão, alabaçuriada, de receber muito amor, muito carinho da sua parte. Deus vai te dar graça para exercer esse dom, alabaçura e calamanai. Receba e toma posse em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem falado, Senhor, eu quero, meu Pai, eu quero cuidar dessas crianças, eu quero fazer, mas me dê a oportunidade, que eu quero glorificar o seu nome. O Senhor diz assim, que ouviu a tua oração, alabaçurianda, e se prepara, que Ele vai colocar nas tuas mãos. Mas quando Ele entregar nas tuas mãos, não murmure, mas peça a graça de Deus, porque o Senhor vai te usar e vai te dar graça e capacitação. Receba, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem o desejo de fazer coisas para doação, de fazer um movimento para doar, né? Doar alimento, doar comida,
coisas comestíveis, você sente isso no seu coração. E o Senhor diz assim que tudo tem um tempo. E Ele vai preparar a oportunidade certa para você exercer aquilo que o Senhor tem posto nas tuas mãos. O Senhor vai te dar autoridade para você fazer isso. Receba de Deus em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem falado, Senhor, eu não quero ver aquela criança sofrer. Se for para mim ver isso, que o Senhor me tire de perto dessa criança. E o Senhor diz assim, que te colocou perto. Não é para que você visse e ficasse quieto, mas para que você ajudasse essa criança. Receba e toma posse. Em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você falou, ai meu Deus, dai-me livramento dessa fria. Alabassura e calamanai. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está com dúvida. Se faz, se não faz, se é de Deus, se não é de Deus. O Senhor quer te dar a direção certa. O Senhor quer mostrar para você mesmo. Toma posse. O Senhor diz assim que vai abrir os teus olhos espirituais para você tomar a decisão certa. Receba, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você até falou, se Deus me mostrar, eu não posso fazer nada. Toma posse em nome de Jesus. O Senhor me revela a pessoa que você está numa luta muito grande dentro da tua casa, que há muita contenda, há muita intriga e há até movimento de separação. Mas o Senhor manda você buscar, vai para a casa de Deus, vai clamar ao Senhor. Deus tem algo para fazer no meio desta família e Deus quer fazer você uma bênção em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você passa muito tempo no celular e você pegou assim um costume muito grande de ficar horas e horas e o Senhor manda você, alabassura e calamanai, dar um tempo para Deus, um tempo para oração, um tempo para leitura da palavra, porque o Senhor quer falar mais forte no seu coração. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você fala, ai meu Deus, eu não tenho nem o que fazer, o que eu vou fazer? Receba de Deus em nome de Jesus. Tem uma pessoa que você já pensou até em se matar, em tirar a sua vida. Porque você tem visto tanto sofrimento dentro da sua casa, você tem visto tanta coisa que você fala, Senhor, eu não suporto ver essas coisas, eu prefiro morrer. Mas o Senhor está te dando um livramento. E o Senhor vai fazer uma grande obra no meio dos teus. Então, somente creia e busca o Senhor. Amém? Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido muita dor na sua garganta. Dói, que às vezes até para você engolir água você sente dor. O Senhor está repreendendo uma enfermidade maligna. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você tem falado, Senhor, eu quero louvar o teu nome, mas que jeito? A minha garganta não para de doer. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sente dormência na sua boca. Tem hora que até a sua língua adormece. Deus está repreendendo um laço de enfermidade. Receba em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que alguém zombou de você e falou assim, ó, você fica pensando que você vai conseguir, você está perdendo todo o seu tempo. É melhor você desistir. O Senhor diz assim, olha, não deis ouvido a vozes do inimigo, mas escuta a voz de Deus, porque Deus fala para ti, creia, tudo é possível aquele que crê. Receba em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão juntamente comigo. Fala, Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão juntamente comigo e diga assim, Senhor, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Amém? Que Deus abençoe você que tem aceitado Jesus, que tem reconciliado com o Senhor, você que tem ouvido a live, que tem comentado, você que tem compartilhado, Deus abençoe. Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, visite meu canal no YouTube,
Momentos com Deus, Pastora Nete. Que Deus abençoe a sua vida. Ali tem vários vídeos. Você que já é inscrito, Deus abençoe. Eu tenho orado por você. Você que ainda não é, se inscreva para que os vídeos possam ir mais adiante. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.